Nós vamos dar início hoje a mais uma disciplina do nosso curso. Nós vamos trabalhar juntos a disciplina de Software e Jogos Educacionais 1. É um prazer estar com vocês novamente. Dentre outras formações na área de tecnologia, eu sou especialista em Informática e Educação pela Universidade Federal de Lavras. E nós vamos trabalhar uma associação, uma reflexão entre o processo educacional e a utilização da tecnologia em prol da melhoria desse processo educacional. Essa é a ementa que nós vamos trabalhar durante o curso, então é uma ementa vasta, tem características especificadamente voltadas para a área de tecnologia e para a área de educação. Então, entre outros itens, nós vamos trabalhar a contextualização de softwares educacionais, os processos de desenvolvimento desses softwares educacionais, o processo de classificação, as principais características que cada software educacional possui e suas principais aplicabilidades. Então, em muitas situações, eu tenho diferentes softwares educacionais, eu tenho a tecnologia, eu tenho o professor, mas eu não sei aplicar essa tecnologia em prol do processo de ensino-aprendizagem. Eu não consigo obter uma resposta significativa do meu aluno, transformar uma mera informação num conhecimento. Então, o que nós vamos trabalhar no decorrer da disciplina é uma reflexão, principalmente uma reflexão acerca desse processo de aquisição do conhecimento. Quando a gente fala de tecnologia voltada para a educação, inicialmente é importante a gente fazer uma reflexão acerca de um olhar educacional sobre os recursos tecnológicos. Então, eu preciso olhar para a educação, mas também preciso olhar para a tecnologia e vice-versa. Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje fazendo uma reflexão sobre essas características. Então, eu usei alguns autores para poder nos auxiliar nessa trajetória da aquisição do conhecimento. Nós vamos começar pelo Borges. O computador, englobando o hardware e o software, ele apresenta-se para a educação como mais um recurso didático. Então, na área educacional, nós temos diferentes recursos didáticos. E o computador, ele vem agregar esse processo de ensino-aprendizagem. Então, ele é mais um recurso didático que precisa ser bem utilizado para que eu consiga ter uma resposta satisfatória nesse processo. Como no caso dos demais recursos didáticos, não há condições de se pensar em garantias de sucesso. Então, simplesmente por eu estar utilizando um computador ou uma ferramenta tecnológica, eu não posso garantir que eu vou ter sucesso. Então, não é a máquina, não é o hardware, não é o software que vai garantir esse sucesso. Então, existem outras características que, unidas, elas vão proporcionar o sucesso no processo de aquisição do conhecimento. Quando a atuação docente, eu tenho que ter um computador que é satisfatório, eu tenho que ter um software que é satisfatório, que nós vamos falar daqui um pouquinho sobre a definição de software educacional, mas eu também preciso ter uma atuação docente preparada. Então, essa atuação docente ela é fundamental na construção e efetivação das propostas pedagógicas. Aí a gente começa a se questionar. Será que o professor está preparado para poder utilizar essas ferramentas tecnológicas da melhor maneira possível? Então, eu tenho o melhor software, eu tenho a melhor máquina, que é o hardware, mas será que o meu professor está preparado para transformar uma mera informação num conhecimento que seja satisfatório para o aluno? Por exemplo, eu estou num processo de alfabetização do meu aluno. E nesse processo de alfabetização, eu escolho alguns softwares para poder ajudar no aprendizado desse aluno. Então, eu vou começar a trabalhar com cores, imagens, formas, com letras em si. Será que os softwares são os mais adequados para o perfil de aluno que eu tenho? Então, essas características é o que a gente vai refletir. Então, a gente vai aprender a escolher os melhores softwares, a gente vai fazer uma reflexão, não que sejam por alguns autores, a gente vai trabalhar algumas definições especificadas por alguns autores e, a partir dessas reflexões, gerar nossas próprias concepções acerca dessas características que a gente vai trabalhar durante a disciplina, ok? Então, nesse contexto, quando temos um olhar tecnicista, reduzimos a importância do professor, pois enxergamos o recurso tecnológico por si mesmo. Então, quando a gente olha para um olhar tecnicista, será que a técnica em si é a mais importante? Será que a máquina, será que a ferramenta é a mais importante? A ferramenta computacional que eu estou utilizando? Então, enquanto professor, enquanto educador, pensando nesse processo de ensino-aprendizagem, eu não posso pensar única e exclusivamente na técnica, eu não posso pensar única e exclusivamente na ferramenta, eu preciso pensar nas outras características que estão envoltas nesse processo. Então, eu como educador, eu preciso me preparar para esse processo
processo de ensino-aprendizagem, eu preciso entender como que o computador pode me auxiliar, que características eu tenho que pensar, como planejar uma aula. De repente existem casos onde eu tenho um laboratório de informática, eu levo o meu aluno para aquele laboratório de informática, escolho um software, só que em determinadas situações eu não planejei aquele momento, eu não pensei como seriam algumas respostas, algumas reações, algumas ações identificadas pelos alunos. Então eu tenho que pensar, eu tenho que planejar. Então usar a técnicas pura e simplesmente, ela pode não agregar valor ao meu processo de ensino-aprendizagem. Então eu como docente tenho que estar preparada, eu tenho que fazer uma reflexão sobre esse processo, eu tenho que fazer uma reflexão sobre a melhor ferramenta, a técnica é extremamente importante, mas não só a técnica, como também o preparo do professor é de fundamental importância. Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, vai ler, vai trabalhar, exercitar, para poder pensar essas características e pensar o processo de ensino-aprendizagem de forma mais satisfatória. No movimento da inserção da informática é necessário priorizar o enfoque didático, que foi o que eu falei anteriormente. Então, com a utilização das ferramentas computacionais, de alguns anos para cá, tem se priorizado muito a técnica, se informatizou muitos laboratórios, muitas escolas possuem laboratórios de informática, mas será que esse laboratório é suficiente? Será que ele está sendo utilizado da melhor maneira possível? Será que eu estou conseguindo agregar valor para o meu aluno, agregar conhecimento para o meu aluno a partir do uso daquela tecnologia? Ou será que aquela técnica ela existe, mas eu não estou conseguindo aplicar como professor? Será que algumas deficiências do meu aluno, se eu estivesse utilizando técnicas e ferramentas computacionais, será que eu não estaria auxiliando o meu aluno? Será que o brincar de forma orientada não poderia estar ajudando o meu aluno a suprir algumas deficiências que ele tem? Então, são características que nós, como educadores, precisamos refletir acerca da utilização das ferramentas computacionais no processo de ensino-aprendizagem. Aí tem um questionamento que fala em que sentido a utilização das tecnologias digitais pode alterar ou simplesmente trazer implicações para as concepções usuais da aprendizagem. É o que eu acabei de falar. Será que a utilização da tecnologia ela está alterando ou simplesmente trazendo implicações? Como meu educador eu estou lidando com isso? Será que o meu aluno, quando ele tem uma deficiência, por exemplo, em matemática, que ele está tendo dificuldade em abstrair conhecimentos associados à multiplicação, por exemplo, será que não existem jogos que podem me ajudar de forma lúdica que o aluno aprenda esse conteúdo que muitas vezes para ele é difícil, de forma mais satisfatória? Mas para isso eu preciso estar preparada enquanto educadora. Então, uma das direções necessárias para a prática pedagógica da era tecnológica é que a aprendizagem através do computador pode fazer com que o sujeito se insira numa experiência de elaboração do conhecimento. Então, o aluno em si, ele pode adquirir o seu próprio conhecimento, ele pode se tornar um sujeito onde ele pode buscar por esse próprio conhecimento. Então, às vezes, existem tipos de jogos educacionais, que nós vamos ver daqui a pouco, existem jogos do tipo tutoriais, onde o aluno ele vai lá, pratica, ele exercita e eu consigo gerar uma resposta. Existem também tipos de jogos onde ele responde determinadas questões, onde se ele tiver respondido errado, ele obtém aquele feedback a respeito do que ele respondeu. Então eu preciso utilizar essas ferramentas em prol da aquisição do conhecimento do meu aluno. Antes da gente dar prosseguimento, é importante a gente realizar uma definição acerca de software educacional. Porque a gente está falando de software educacional, mas a gente não fez essa definição propriamente dita. Então, o SENA de 2000, ela traz a seguinte definição: se deve considerar como software educacional todo aquele que possa ser usado para algum objetivo educacional, pedagogicamente defensável por professores e alunos, qualquer que seja a natureza ou finalidade para o qual tenha sido criado. Será que todo software que é criado hoje, ele pode ser considerado um software educacional? Existem softwares que são comercializados que ele não necessariamente tem um cunho educacional. Então, existem outros softwares que não têm um cunho educacional, como, por exemplo, planilhas eletrônicas. Elas não foram desenvolvidas para esse fim, mas que podem ser utilizadas
como softwares educacionais. Existem linguagens de programações que nós vamos trabalhar durante a disciplina, por exemplo, existe uma linguagem chamada Logo, a Superlogo, que ela é uma ferramenta que tem um cunho educacional. Eu posso exercitar determinadas características, eu tenho uma teoria, eu tenho uma prática, a aplicabilidade daquilo ali. Então, nem todo software que é considerado educacional, ele tem um cunho efetivamente educacional. Então, depende muito da forma como se utiliza esse software. Depende como eu, professora, como você, educador, como nós abordaremos junto ao nosso aluno esse software, essas características. A gente está planejando bem? Eu sou professora de física e eu estou trabalhando, química, por exemplo, estou trabalhando com o meu aluno tabela periódica. E eu fico ali tentando fazer o meu aluno decorar ou às vezes aprender características associadas a cada um dos elementos. Será que um software não poderia me auxiliar nisso, onde eu poderia envolver mais o aluno, aguçar a curiosidade do meu aluno? Então eu poderia fazer o quê? Eu poderia planejar alguma atividade. Eu poderia trabalhar uma atividade de forma diferenciada com o meu aluno para que eu estimulasse o meu aluno a querer aprender. Então, o software educacional, ele vem principalmente com essas características. Ele é um programa que visa atender necessidades, que possui com objetivos pedagógicos definidos. Então, por exemplo, a planilha eletrônica, ela não tem um objetivo pedagógico definido, mas eu, enquanto professora, já trabalhei com disciplinas específicas para cursos superiores, mostrando a planilha eletrônica como que ela pode ser utilizada como software educacional. Por quê? Porque eu instiguei, eu planejei, eu trabalhei características específicas para que eu conseguisse obter esse feedback do meu aluno. Todo software pode ser considerado educacional desde que seu uso esteja inserido em um contexto de ensino-aprendizagem. Eu, professora, preciso estar preparado para isso. Eu preciso escolher no meu software uma simples brincadeira de quebra-cabeça, um jogo. Eu vou ensinar o meu aluno a trabalhar um jogo de quebra-cabeça. Que competências e habilidades eu quero adquirir? Que características eu quero que o meu aluno perceba nesse jogar quebra-cabeça, por exemplo? Se eu simplesmente levo o meu aluno para um laboratório, eu coloco ele para jogar o quebra-cabeça, será que eu estou conseguindo alcançar o meu objetivo? Agora, se de repente eu planejo as atividades, eu começo a planejar onde eu quero chegar, se eu instruo o meu aluno, se eu trabalho as diferentes etapas dessa atividade, eu vou conseguir obter um retorno significativo. Então, não é o fazer o aluno utilizar esse software, é ter uma atividade planejada para que o aluno utilize o software e ele consiga obter o aprendizado necessário. É transformar informação em conhecimento. As informações, elas estão soltas em qualquer momento. É um simples quebra-cabeça? É um simples quebra-cabeça. Mas qual é o conhecimento que eu quero que o meu aluno obtenha? É memorização? O que é que eu quero que o meu aluno trabalhe? Então, são essas características que primeiro eu tenho que ter clara para mim como educadora, para depois abordar essas características com o meu aluno e conseguir alcançar o meu objetivo final na utilização daquele software. O software educacional, ele deve, então, para a gente fechar a definição de software educacional, possuir objetivos pedagógicos, eu tenho que pensar no ato de ensinar da melhor maneira possível, atender às necessidades do público-alvo. É uma criança de 5 anos? É um adolescente? É um adulto? Será que o software que eu estou escolhendo é o melhor software? Então eu preciso saber avaliar aquele software primeiro enquanto educadora, para que depois o meu aluno possa utilizar e se alcançar o objetivo estabelecido. Estar inserido em um contexto de ensino-aprendizagem, isso foi o que a gente acabou de falar, e seguir uma metodologia. Então, precisa existir uma metodologia para que aquele software seja considerado educacional. Então, eu tenho que pensar essas características, eu tenho que planejar, então isso é de fundamental importância. Dentro desse contexto, a gente vem para alguns paradigmas que os softwares educacionais eles abordam. Dentro desses paradigmas, alguns autores eles fazem diferenciações em termos dessas classificações. Nesse paradigma, na definição que nós vamos usar no nosso material didático, eu vou trabalhar o cunho instrucionista e construcionista. Então, por exemplo, instrucionista, ele reproduz a metodologia tradicional por meio da tecnologia. Será que o paradigma, a forma, o modelo que eu estou querendo utilizar, será que é o instrucionismo? Eu vou reproduzir a metodologia tradicional que eu aprendi, que eu já abordo, que eu trabalho em sala de aula, utilizando a tecnologia como meio? Ou então construcionista, enfatiza a construção do conhecimento.
será que eu vou usar a tecnologia em prol da construção do conhecimento do meu aluno? Então, eu preciso entender e perceber primeiro qual é o paradigma que eu vou abordar. Eu vou construir, eu vou instruir o meu aluno, eu vou utilizar a tecnologia simplesmente para instrução, ou eu vou possibilitar que o aluno construa o seu conhecimento. Você, enquanto aluno de um curso à distância, você passa por esse processo ou de instrução ou de construção. Você está sendo instruído ou você está sendo construído? Você está aprendendo a construir o seu conhecimento através das diferentes ferramentas que são abordadas? Então a gente tem que ter essa reflexão no momento de utilizar um software educacional com o nosso aluno. Eu estou querendo construir o conhecimento desse aluno? Eu estou querendo instruí-lo simplesmente utilizando a tecnologia em prol? Então, durante a disciplina também, a gente vai fazer uma reflexão mais abordada, mais aprofundada a respeito desses dois paradigmas e o material também traz outros paradigmas para que a gente possa refletir sobre isso. Dentro do conceito de software educacional, a gente tem a definição de objeto de aprendizagem. Esse objeto de aprendizagem ele é um software educativo que tem como premissa básica a possibilidade de reutilização em outros ambientes educacionais sob diferentes contextos. Então a gente tem diferentes portais, diferentes repositórios que a gente chama hoje, que através desses repositórios eu tenho diferentes softwares. Então, por exemplo, eu entro no site do MEC, existe um local específico para professores, alunos, e lá eu consigo ter inúmeras ferramentas que trabalham características voltadas para a área educacional. Nós vamos utilizar um software, por exemplo, que é voltado para a dengue, onde ele trabalha características junto a crianças através da percepção, tentando levantar a percepção e a importância de se trabalhar ações específicas para se preservar a dengue. Isso, tendo um cunho, eu estou brincando, mas eu estou construindo conhecimento, eu estou instruindo aquele conhecimento. Depois nós vamos abordar mais aprofundadamente isso, mas a questão existem objetos de aprendizagem que são portais, que são características voltadas especificadamente para a área de educação, onde eu trabalho softwares que vão auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, o objeto de aprendizagem, ele é um software educacional voltado especificadamente para essa área, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo que eu falei do Ministério da Educação, por exemplo, que eu tenho um Banco Internacional de Objetos Educacionais. Nesse site, que depois eu vou mostrar durante a disciplina, eu tenho voltado especificadamente para educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional e educação superior e divide também por modalidades. Então, eu tenho objetos de aprendizagem que são softwares educacionais que me possibilitam trabalhar diferentes assuntos, diferentes características voltadas para diferentes perfis de alunos. Mas quem precisa saber isso? Eu, enquanto professora, preciso saber isso, ok? Nós finalizaremos a nossa aula por aqui. Na próxima aula nós abordaremos assuntos voltados à classificação de softwares educacionais e esses assuntos eles estão abordados de forma bastante descritas no material didático de vocês. Então eu gostaria que vocês dessem uma olhada no material, que lessem, que trabalhassem as atividades, que tirassem as suas dúvidas e na próxima aula a gente vai abordar a respeito da classificação dos softwares educacionais.